Boa noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom para todos nós, né? Vão entrando aí, quem for entrando, né? Vai curtindo, compartilhando. Meu canal aqui é novo, confesso que eu estou muito assim, nervosa, né? E tímida também, né? Um pouco de medo, mas o Senhor tem me incomodado para me fazer já há um tempo, né? Para me fazer um canal e estar aqui falando, né, do meu testemunho, de tudo que o Senhor fez na minha vida, né? É um testemunho forte, não vai dar para contar tudo hoje, mas eu creio que vai edificar muitas vidas, né? E me desculpe aí o nervosismo, né? E quero estar orando também. As pessoas que forem entrando depois pode colocar assim o nome, né? Deixar um nomezinho aqui, oração. Então, eu estava com uma palavra, né, de falar sobre a importância de sermos obedientes à voz do Senhor, né? Como é importante a gente calar a outras vozes, tem até um louvor, né, falando isso, eu preciso calar todas as vozes, menos a do Senhor, né. Mas eu ia dar essa palavra, né, eu ia falar sobre isso, porque isso também aconteceu na minha vida, depois que eu comecei obedecendo à voz do Senhor, e a minha vida foi transformando, sabe. Tudo foi mudando, porque eu dava ouvido a outras vozes, né. Muitas das vezes dava aquele sim querendo dar não, para me encaixar, né, no meio de pessoas, de mesas, né, às vezes muitas das vezes agradando um outro e deixando de me agradar. Mas essa madrugada, o Senhor falou comigo assim: "Não fala sobre isso hoje, né, nessa primeira live. Você vai falar de como você teve o encontro comigo, onde foi, como foi". E aí, eu era uma pessoa que eu me sentia muito assim, eu tinha tudo, né, questão assim de financeiramente, né, questão também de, tinha tudo, sabe, tudo que eu queria. Roupas caras, tinha um carro muito bom, tinha dinheiro para fazer o que eu queria, para sair, para gastar, né, em farra, em bebida, em pagode, mas eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, muito mesmo, e que eu não sabia explicar aquilo que eu sentia, aquele vazio que estava dentro de mim, né, eu não sabia explicar da onde vinha, como, né, eu tinha uma família, né, eu tinha na qual eu tenho 3 filhas que são, graças a Deus, a minha maior alegria, né, são, meu maior tesouro, o maior presente que Deus me deu são minhas filhas. Eu tinha tudo para ser feliz, mas eu era vazia, sabe. E ali eu comecei a bebendo, né. Comecei a bebendo, tomei um copo de cerveja, tomei 2, 3, depois fui bebendo, bebendo, bebi assim, absurdamente. Comecei só final de semana, depois bebi a quarta, quinta, sexta, ia tudo quanto pagode, né, e ali gastava muito dinheiro, e aquilo só foi, sabe, se agravando, e bebia mais e mais e mais, e quando chegava em casa, aquele vazio, eu ia para o quarto, chorava, chorava, chorava muito, né. E era um vazio na minha alma, que eu não sabia o que era. E aí, vim se arrastando isso há muitos anos da minha vida, sabe. Muitos e muitos anos, há mais de 30 anos. E só fui perdendo coisas, sabe. Eh, Perdi coisas, perdi, eh, muito tempo sem conhecer o Senhor, né, e ali eu cheguei no fundo do poço, sabe. E aí eu já estava assim, já tinha acabado meu casamento, já tinha divorciado, né, e só gastando dinheiro, perdendo. E aí veio o meu divórcio, né, me separei, me divorciei, porque eu achava que aquele vazio meu, né, era de repente do meu casamento, porque eu casei muito novinha, com 15 anos, e eu achava que eu precisava amar de novo, né. Eu achava que, tipo assim, que me faltava era um amor, era uma pessoa para que eu amasse de verdade, né. E foi aí que tudo começou acontecendo, depois que eu me separei, no qual eu conheci uma pessoa, né, eu tinha me separado, né, e conheci uma pessoa, e aí essa pessoa
no começo foi assim, eu achava que eu encontrei verdadeiramente, né, o amor da minha vida. Eu achava ali que eu estava assim, tudo que eu precisava para ser feliz. E naquele momento, realmente, eu estava sendo, né, sendo feliz. Tinha me separado, tinha perdido, né, o meu casamento, tinha separado as minhas filhas, e ali me envolvi completamente com ele. No começo foi maravilhoso, né? Foi assim, eu digo que ele me levou no céu, mas também me levou para o inferno, que é assim que Satanás faz com nós, né? Ele primeiro, porque Satanás, ele nunca vai te dar uma bandeja ruim. Não vai, gente, não vai, não se iluda isso, sabe? Ele era um rapaz novo, eu fiquei encantada com ele, ele era muito bonito, sabe? Morando alto, muito bonito, e tipo assim, eu me encantei, eu fiquei cega, loucamente cega por ele. E aí, né, aquela coisa, ele me mandava flores, mensagens toda hora, sabe, com o maior carinho, e aquilo tudo, né, mas depois eu fui morar com ele, nós fomos morar junto, e aí eu já tinha terminado meu casamento, né, já estava terminado, né, minhas filhas, umas foram morar com o pai, a outra ficou comigo, e aí fomos eu morar com ele, e aí começou. Ele era um narcisista. Ele me levou assim no fundo do poço, no fundo do poço. O pouco que eu tinha, ele me tirou tudo, eu perdi tudo, tudo, sabe? Perdi minha identidade primeiro, né? Porque eu achava que eu amava tanto que eu deixei de me amar, né? Mas na verdade hoje eu sei que eu não amava, era falta de amor, né? Porque tudo aquilo que dói muito na gente, tudo aquilo que você põe no outro, a falta está em você, entendeu? E ali eu carregava uma dependência emocional que eu não sabia que eu tinha. Mas hoje eu sei por quê. Eu sempre fui assim com as amizades, sabe? Eu fazia tudo para agradar o outro, sabe? Para me encaixar em mesas assim, sabe? E tipo, dava presente às vezes, as pessoas nem aí para mim, sabe? Nem aí, eu sempre me rebaixando, sempre me colocando em segundo lugar. E ali, esse abuso, quando eu fui morar com ele, foi aumentando, aumentando, me tirava dinheiro, pegava mentira, e eu ali acreditava naquela cegueira, né? Naquela cegueira, eu acreditava nele, dava dinheiro, fazia tudo, tudo. Eu só não matei por ele, porque o resto eu fiz tudo, tudo, tudo. Mas teve um certo dia que ele viu que eu já estava sem nada, sem nada. Ele tinha me tirado tudo, sabe? Meus sonhos, eu não sonhava mais, né? Quando eu me arrumava, as pessoas me elogiavam, ele falava, nossa, tá horrível, né? Quando eu recebia um elogio, ele falava o contrário quando estava eu e ele. Ele falava assim, nossa, tá horrível. Direito, uma vez, eu contar uma vez eu cheguei na casa da mãe dele com ele, aí a mãe dele me elogiou, falou assim: Olha, tá com o cabelo bonito, fez escova, tá, o cabelo tá lindo, meu cabelo era louro, né? E aí, quando nós saímos dali, ele começou dentro do carro, sabe? Falando: tá horrível, seu cabelo tá horrível, prende esse cabelo, prende isso, tá horrível, vai sair comigo assim não. E ali começou me agredindo, uma vez ele quebrou meu braço, sabe? Tipo assim, é muita coisa, gente, muita coisa. E, e aí os abusos foi só aumentando, só aumentando. E eu cheguei no fundo do poço, totalmente, sem dinheiro, sem ter para onde morar, né? Porque ali eu já comecei, aí quando se passou uns 5 anos a gente morando junto, eu comecei a abrir meus olhos. Eu creio que foi o próprio Deus, sabe? Começou a abrir meus olhos. E aí eu já comecei vendo os abusos dele comigo. E comecei a dizer não. Foi aí que virou uma chave. Porque quando eu comecei a dizer não, eu comecei afrontando ele, né? Fora, tipo assim, traições eram muitas, né? Que eu desconfiava e ele falava: Você tá louca? Me chamava de louca, de doida. Você tá louca, você tá doida.
da onde isso? É coisa de sua cabeça, você está ficando maluca. E aí aquilo eu chorava, e eu realmente achava que eu estava ficando doida, porque ele fazia, assim, coisas que era para mim, tipo assim, fazia as coisas que eu acreditava, sabe, ele revertia aquela situação, e eu realmente acreditava que eu estava ficando doida, né. Aí no outro dia, como se agisse como se nada tivesse acontecido, me mandava mensagem dizendo que me amava, não sei o quê, só que dali eu já tinha aberto meus olhos, sabe. E aí, um certo dia, eu peguei e esvaziei meu apartamento. Ele estava no serviço, eu pedi meu irmão, trouxe um caminhão, eu botei tudo e saí, não quis mais, sabe, não quis mais. Ele chegou do serviço e dali também não me procurou e dali, né, eu fui caminhando e bloqueei em tudo, mas mesmo assim ele dava um jeito de ter contato comigo, né, ter contato comigo. E aí eu fui para o mundo, sabe. Comecei bebendo, bebendo, e eu adorava o show de Belo. Aí eu ia qualquer show de Belo que tinha, eu ia. Mas ia lá, bebia, aquelas músicas, eu chorava. Tinha até a música que ele cantava, que eu tinha tudo, não tinha nada, que amar era o que eu mais precisava, né. E aí, gente, foi quando nisso que eu pedia muito a Deus, né, que eu precisava amar a pessoa, e Deus falou: "Então toma esse amor aí". E eu fui cair nessa cilada, né, de estar com um narcisista. Porque eu creio hoje, eu sei, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que vem por mal ou por tudo que acontece de bom e de ruim é para nos levar no propósito que Deus tem sobre a nossa vida, sabe. Porque se não acontecesse isso, eu não geraria um testemunho hoje para estar contando aqui, edificando outras vidas, porque eu sei que tem pessoas, tem mulheres passando por essa situação que eu passei, sabe. E Deus faz isso aonde a gente é muito envergonhado, é onde Deus mais nos exalta e mais nos usa para curar outras pessoas, para edificar outras vidas, entendeu. Então ali, eu comecei bebendo, ai, quando estava bela eu ia, o show de Bela que eu ia, essa música cantava e eu tinha tudo e não tinha nada, porque eu queria amar, não sei o quê, aquela coisa. Só que um certo dia eu nunca conheci Jesus, eu só ouvia falar dele. Eu ouvia falar dele, né, mas ninguém nunca tinha me apresentado a Jesus, esse Pai maravilhoso, né, que o verdadeiro amor vem dele, sabe. E aí no show de Belo, um dia na praia, foi uma praia aqui em Campos, né, eu moro em Campos do Goytacazes, foi uma praia que um show de Belo, eu já cheguei lá ferrada, cheguei ferrada, e aí no meio do show no meio do show. De repente, sabe, me caiu uma eu me perguntei assim: "Gente, o que que eu estou fazendo aqui dentro desse show, no meio desse show?". Eu olhava para aquelas pessoas, olhava para ele cantando, aquele lugar não era meu. Foi uma coisa do nada e eu fiquei toda assim, deslocada ao show, sabe. Estava eu e minha sobrinha, eu fiquei assim: "Gente, o que que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse?". Era numa praia, né. E aí eu levei minhas roupas, passar um final de semana na praia, foi um dia de sábado, foi um dia de sábado, de madrugada, e eu queria sair dali desesperadamente, porque aquele lugar estava me incomodando, aquela bebida, aquele som, aquela coisa que não era para mim mais, e eu não conhecia Jesus ainda, e eu não estava entendendo nada. Aí tinha os meus familiares, um sobrinho meu com minha sobrinha que estavam lá, mas iam voltar, né, para a cidade, porque a praia, tipo assim, é uns 40 minutos, né, da onde a gente morava, uns 40 quilômetros, mais ou menos, uns 30. E aí eles eu falei: "Vocês me dão uma carona para mim ir embora? Eu preciso ir embora, eu quero ir embora", eu queria sair dali daquele lugar, sabe, já era quase 5 horas da manhã e eu queria ir dali, eu só sabe, sair daquele lugar, sair daquele lugar. E aí eles vieram embora, eu vim embora, larguei minhas roupas, larguei tudo para trás na casa da minha sobrinha, na praia, né, que eu fui para passar o final de semana, mas e ali eu vim embora, eu vim chorando muito, muito no meio do caminho, muito, não sabia o que que era, e cheguei em casa,
né, cheguei na casa da minha mãe, já era mais 7 horas da manhã, batendo na campainha, e aí o meu cunhado atendeu, fui para o quarto, comecei chorando, 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 e ali eu ouvi a voz do Senhor. Falou assim: "Vivian, hoje eu resolvi ter um encontro com você". E foi no show de Belo, Deus me pegou lá, sabe. Aquele show que tanto que eu ia, né, de tanto assim eu chorava, falava que eu queria ter um novo amor, né, aquelas músicas, não que eu tenha nada contra o show de Belo não, sabe gente, eu tô falando o meu testemunho, sabe. Que Deus abençoe a vida do Belo, que ele, né, eu tô falando do meu testemunho, de como aconteceu. E aí, nesse show, Deus me pegou, estava já tinha bebido muito o dia todo, né, e ali Deus me pegou. E até hoje, vai fazer 5 anos, para honra e glória do Senhor Jesus, que eu conheci o verdadeiro amor, sabe, que está no Senhor Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, sabe, não há outro caminho a não ser do Senhor Jesus. O mundo, ele nos oferece, sabe, essas coisas aí de bebida, de pagode, essas coisas, que são momentâneos, sabe, porque eu vim de lá, então eu posso falar, a gente pode falar daquilo que você viveu, daquilo todo o processo que você passou, né. Creio que minhas filhas passaram muito também, porque eu sou resposta de oração de alguém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que eu quero deixar aqui, não desista daquela pessoa, não desista daquela oração que você faz todo dia, sabe. Às vezes você tem um filho na droga, às vezes está passando uma situação financeira difícil, às vezes você está com uma vida sentimental arruinada com meus filhos, não desiste, não desiste, porque uma hora o cenário muda. Deus fez isso na minha vida e vai fazer na tua também, sabe. Eu tive um encontro com ele, Deus mudou todo o meu cenário de vida, sabe, me colocou vestes novas, eu andava muito, sabe, Deus mudou, porque toda vez que Deus chega num local, chega na vida de alguém, a transformação é nítida. Hoje Deus me usa para falar dele para outras pessoas, sabe. E de tudo que ele fez na minha vida, Deus me colocou vestes novas, me limpou, me tirou do mão duro, do lamaçal, de sujeirada, sabe, e me mostrou que o verdadeiro amor vem dele, não vem das coisas terrenas, sabe, vem do alto, vem de Jesus, sabe. E isso que eu quero falar para você, não desista, sabe, você que está aí, sabe, triste, desanimada, achando que não tem jeito, porque eu também achava isso, eu pensava que não tinha jeito, né. Aquele cenário era de dor, era de destruição, que foi verdadeira destruição. Mulheres que tiveram relacionamento com narcisista vai saber do que eu estou falando, entendeu? Foi um abuso total, eu cheguei no fundo do poço, mas eu descobri que no fundo do poço existe vida. Evasúria cantacheira labás. Evasúria cantacheira labás, evasúria cantacheira labás. Existe vida neste fundo do poço, porque o meu pai foi lá e me pegou, me chamou de filha. Ele me chama pelo meu nome, sabe, ele me usa hoje para levar a palavra dele para outras pessoas, sabe. E e eu estou falando esse testemunho que eu quero edificar outras vidas, sabe. Você que está aí, compartilha, curte, dê um like, tem o meu Instagram também, porque sempre eu vou estar aqui, né, trazendo um vídeo, trazendo algo da parte do Senhor para a tua vida, para edificar. E eu creio que esse testemunho meu, sabe, ele vai chegar em outras vidas, em outra casa, sabe, na vida de outras pessoas, aquelas pessoas que estão achando que é o fim, não é o fim, sabe. Com Jesus, o caminho é diferente, meus irmãos, mas é o melhor caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, nós precisamos de Deus, nós estamos chegando, no fim dos tempos, Jesus está voltando, então é necessário que a gente se renda ao Senhor, que a gente entregue a nossa vida ao Senhor, porque ele cuida do mínimo detalhe, ele vai mudando todo o cenário, e Deus mudou meu cativeiro.
Ele mudou o meu cenário, sabe. Eu voltei para minha casa, sabe. Hoje eu vivo, assim, maravilhosamente com as minhas filhas. Eu falo que nossa força e alegria vem do Senhor. Isso está na Bíblia, é verdade. A nossa alegria vem do Senhor, não está em coisas, não está no homem, não está na terra, está no céu. Olha para o alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Vem do Senhor, não busque outras coisas, sabe. Não busca nas coisas do mundo. Não busca, procura primeiro o reino de Deus, procura o Senhor Jesus. Buscar primeiro os reinos de Deus e as outras coisas vos será acrescentada. E foi assim que eu fiz. Eu comecei, né, e quando eu cheguei na casa da minha mãe, que eu chorando, coisa, quando Jesus falou: "Chegou a noite", eu fui num culto. Eu tomei banho, me arrumei e fui no culto. E chegou no culto, eu fui batizada no mesmo dia que eu fui. Para honra e glória do Senhor Jesus, estou até hoje cheia da presença dele. Aonde eu vou, sinto ele, esse amor dele por mim. Ele me curou, ele tirou toda a dependência emocional. Eu comecei a dizer não para aquilo que eu não queria. Se eu não tenho vontade hoje de fazer, eu não vou fazer. Sabe, é necessário, não é necessário a gente dar um não, porque às vezes você dá sim para o outro, mas o não para você, e isso não é certo, entendeu? Amor que nos machuca não é amor, é dependência emocional, sabe, que a gente precisa ser tratado. Que Deus me tratou. Sabe, eu tenho enfermidades que precisam ir ao médico, precisa sim, sabe, nós precisamos, que nós somos corpo, alma e espírito, mas comigo, gente, eu não precisei. Deus foi o meu remédio, ele colocou remédio nas minhas feridas, sabe. Hoje eu sou alegre, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho vestes novas, hoje eu acordo, sabe, dando graças ao Senhor. Tem dias de luta? Temos, nós vamos ter, porque Jesus teve, nós não somos melhor que ele, sabe. Jesus passou por isso, Jesus foi caluniado, bateram nele, um homem santo, sabe. Então nós vamos passar por esse processo, mas esse processo, meus irmãos, nós temos que entender que é necessário, porque aqui nós estamos fazendo o nosso testemunho. Sabe, se eu não tivesse passado por esse processo, o que que eu viria aqui hoje para falar para vocês? Qual o testemunho eu teria para dar? Entendeu? Porque Deus, Ele primeiro todos nós viemos à Terra com um propósito. Então nós temos que descobrir o nosso propósito qual é. Muitas das vezes você está em um cenário, né, de escassez, de cenário, assim, terrível, de dor, mas você está construindo o seu testemunho, né. Nós vamos ter que passar por esse deserto, nós vamos ter que passar por todo esse processo, né, porque se eu não tivesse passado por isso, eu não ia procurar Jesus, né, eu não ia conhecer esse amor, esse verdadeiro amor que vem do alto, sabe, a gente na presença de Deus, nós somos cheia, nada nos falta, todos os vazios são preenchidos, sabe. Então você que está aqui, meus irmãos, não desista, não desista, sabe, não desista daquilo que é impossível, se entrega ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai no secreto que ele vai te ouvir a sua oração. Deus não quer palavras bonitas, sabe, Deus quer um coração quebrantado. Eu fiquei muito receosa de vir fazer a live, porque eu tinha muito, assim, vergonha de público, né, com medo, e Deus falava para "Filha, eu quero dar o seu testemunho, porque vai edificar outras vidas, você precisa fazer isso". Sabe, e ali essa noite eu falando: "Senhor, mas eu tenho medo, eu tenho, vergonha", e ele falando assim: "Só faz, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo, faz do teu jeito". E aí ele me deu aquela passagem, né, na Bíblia, que o profeta perguntou à viúva: "O que que você tem?". Ela falou que: "Eu não tenho nada", mas aí ela lembrou: "A não ser um pouquinho de azeite". Então um pouquinho de azeite, né, Deus transformou, fez abundância de vida naquela mulher. O pouquinho que ela tinha, Deus fez muito, porque Deus não precisa da gente, meus irmãos, para fazer nada. Nós que precisamos dele. Tudo que Deus tem para a gente já está preparado. Tudo que Deus tem para mim, para você, já está preparado. Nós que não estamos preparados para receber ainda, porque nós precisamos ser moldados nas mãos do oleiro.
Nós precisamos que Ele venha nos moldar, tirar tudo, botar uma veste nova, limpa, tirar toda a sujeira, nos lavar com o teu sangue, sabe? Então, fica com essa palavra, fica com essa palavra, compartilha. Outras pessoas precisam ouvir isso. Você está ouvindo, curte, compartilha, sabe? Me segue, segue lá no Instagram para eu estar edificando outras vidas com o meu testemunho. E agora, meus irmãos, eu quero orar por você, sabe? Orar, coloca os seus pedidos, né? Que essa oração venha chegar na tábua do teu coração, que o Espírito Santo venha entrar sobre a sua vida, assim como ele fez comigo, fazer com você, colocar vestes novas, vestes limpas, sabe? Entrega os teus caminhos, Senhor. Não há outro caminho a não ser com Jesus, sabe? Aqui é passageiro, nós temos que voltar para casa. O Senhor nos espera, Ele preparou um lugar para nós lindo, e é para lá que nós vamos, mas precisamos buscar Ele aqui na terra, precisamos se encher da presença dEle. Então, vamos orar agora, fecha o teu olho, coloca essa causa aí que é impossível para você, coloca nas mãos do Senhor, pede ao Senhor que Ele tenha um encontro verdadeiro com você, assim como Deus teve comigo. Eu profetizo que Deus tenha encontro com pessoas aqui, pessoas serão curadas de todo abuso, de toda dependência emocional, pessoas serão transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aonde o Senhor chega, algo acontece, o Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, toma todos que estão aqui, Senhor meu Deus, aqueles que estão presentes, aqueles, Senhor, que vão ver depois, que essa live possa chegar, esse testemunho, Senhor, possa chegar e alcançar outras vidas, meu Pai. Saber tudo que o Senhor fez, Senhor. Vai quebrando todas as barreiras, Senhor, todo impedimento. Coloca as vestes novas, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor possa ter um encontro verdadeiro com o teu povo, meu Pai. Nós precisamos do Senhor, da tua graça, do teu agir, do teu favor, Senhor, meu Deus e meu Pai. Vai quebrando, Senhor, todos os impedimentos, toda obra maligna, toda palavra contrária. Eu destrono agora no mundo, eu destrono agora no mundo espiritual toda palavra contrária, toda palavra lançada, toda geração de pai, de mãe vai sendo quebrada, anulada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, o teu sangue, nos purifica, coloca vestes novas, Senhor. Alcança essas pessoas com enfermidade, derrama a cura sobre a vida delas, Senhor, meu Deus e meu Pai. Espírito Santo, que outras pessoas possam ouvir, Senhor, esse testemunho e ser alcançadas, ser edificadas, meu Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado a todos que viram essa live, que estavam aqui com nós, comigo, né? Aquele que não viu hoje, né? Que a hora que vê, né? Que possa ser edificado. Tá? Desde já eu agradeço. Obrigado, obrigado, obrigado. Curte, compartilha, vai lá no meu Instagram, né? Acessa lá o meu Instagram também, que eu sempre deixo palavra lá. E sempre eu vou estar aqui deixando uma palavra, tá bom, meus irmãos? Deus